Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. É neste nome que estamos novamente no ar para fazer um vídeo, agora no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro vídeo, vai dar vários vídeos nesse livro de Atos, né? Então vamos lá no capítulo 1 e no versículo 4 em diante. O Espírito Santo, e estando com eles, refere-se ao momento em que ele subiu de volta para o Pai. Esse foi provavelmente o tempo em que apareceu a mais de 500 pessoas. Lá em 1 Coríntios 15, o capítulo 6, o versículo. Determinou-lhes, não foi uma sugestão que não se ausentasse de Jerusalém, o lugar do templo, onde o Espírito Santo desceria, mas que esperassem a promessa do Pai. Fala do Espírito Santo que havia sido prometido pelo Pai. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que diz assim: Pois eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vestidos de poder. Que disse ele: de mim ouviste, vocês também me ouviram dizer essas coisas. Lá em João 7, o capítulo 37, 39, versículo. Novamente a João 14, o capítulo 12 a 17, o versículo e o versículo 26. Também 15 de João 26, o versículo. E também 16 de João 7 a 15, os versículos. Também 1 de João e 8, o versículo. O poder mais recebereis. O poder. Poder para preparar milagre. Ou seja, operar mesmo. Milagre do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha. Sem o batismo com o Espírito Santo, uma pessoa realmente não pode conhecer Jesus como ele deve ser conhecido, mas sim entregar-se a Cristo em tudo o que é capaz de fazer, até mesmo dar sua vida por ele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Revela a obra de Deus como sendo para o mundo todo. Atos 2, o capítulo 41, versículo. Ouvindo a palavra, foram batizados naquele dia quase 3.000 almas. No primeiro dia do Pentecoste, o dia em que a lei foi dada, cerca de 3.000 homens morreram. Em Êxodo 32, o capítulo 28, versículo. Nesse dia, no Pentecoste, por causa da cruz, cerca de 3.000 pessoas foram salvas. A igreja primitiva, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
versículo 45. E vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam junto com alegria e simplicidade de coração. 2 de Atos, o capítulo 47, o versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Muitos estavam aceitando o Senhor. Atos, o capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Jesus é a pedra. Lá em Salmo 118, o capítulo 22 e 23, os versículos. A qual foi posta por cabeça de esquina. Israel o rejeitou, mas não isto deteve o plano de Deus, e em nenhum outro a salvação. Declara claramente que só Jesus tem a chave da salvação. E de fato é a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Diz tudo lá em Atos 5, capítulo 34 a 39, o versículo. Gamaliel. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, para que a sua palavra de sabedoria fosse dada aos membros do sinédrio. E disse-lhe: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Claramente o Espírito Santo havia instruído o que tomasse essa posição. Destes dias levantou-se Teudas, se ajuntou uns 400 homens, o qual foi morto, foram dispersos, reduzidos a nada. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também deste pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-o, porque se este conselho ou esta obra de homem se desfará. Nesse caso, esse conselho estava correto, mas se é de Deus, essa é a importância, a ordem de ser de Deus, não podereis desfazê-la. Agora, se é do próprio homem, da vontade dele, a obra se desfaz. Tem que ser sempre visando o Espírito de Deus, revelando a cada pregador, a cada pessoa que leva o Evangelho às pessoas. Pregação da palavra de Deus. Expressa uma grande verdade dita por Gamaliel, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus.
essa é a pior posição em que uma pessoa pode se encontrar. Atos 5, capítulo 40, versículo. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, um castigo cruel, bruto, que era covarde e injusto, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Essa foi a segunda vez que lhe ordenaram que não falasse nesse nome. Lá em Atos 4, capítulos 17 e 18, o versículo. Uma partezinha aqui no lado, seguimento, continuidade. Versículo 5 de Atos 41, 42, o versículo. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Esse foi o primeiro golpe agudo de perseguição. Foi amargo, doloroso para a carne, mas causou regozijo no espírito. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, dizendo-lhes que a igreja dessa época se reuniu em casas na maioria das vezes, se não sempre. Então, quer dizer, se reuniu nas casas e sempre. Fizeram tão digno, o tempo meu já está encerrando, a serem perseguidos, como diz aqui, afrontas tiveram para falar no nome. É como hoje também tem pessoas que não querem saber, não tem o conhecimento ou não creio por uma coisa ou outra. Mas é esse Jesus que fez por nós na cruz, ele somente é o nosso Senhor e nosso Salvador. Temos que confiar nas promessas de Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. E ele nos levará para a glória eterna. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo e assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém.